E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Com este meu óculos de bicho grilo, eu dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependente do horário que você está vendo o filme aqui. Tô numa praça aqui, deixa eu ver se eu passo para vocês aqui, ó. Tô numa praça, tá? E agora há pouco tava parado aqui atrás de mim, um colega, e ele veio me perguntar um negócio aqui, ele de lá olhou, me viu aqui o meu celular, ele veio me perguntar um negócio, eu comecei a conversar com ele, e ele falou, né, de como que tá ruim trabalhar com aplicativos, e ele tocou naquele discursinho tosco, aquele paradigma que ninguém quer quebrar, que o motoboy, pô, vê lá como é que os motoboy conquistam as coisas. Pô, a gente não, a gente é tudo desunido, tá? Cara, cada vez que eu escuto um discurso desse, até porque nos meus vídeos eu vivo muito convocando a união da categoria. Então eu, Ricardo, vou falar para vocês que eu tenho um juízo formado a respeito disso, a respeito de por que motoboys são unidos e nós motoristas somos desunidos, omissos, tacanhos e idiotizados. A categoria do motoboy, ela surgiu espontaneamente, ela brotou do nada. Sim, eu tenho um conhecido que ele já é motoboy há trocentos mil anos. Ele, inclusive, hoje ele tem até uma moto que ele aluga para o compadre dele lá, que ele é bom, é um motoboy. Sabe quando que ele começou? Em 94. Em 1994, na época, inclusive, começou o Plano Real, foi naquela época que ele começou para uma empresa lá que tinha que levar uns documentos de São Paulo, ele foi mandado embora da empresa que ele estava, ele falou, pô, quer que eu leve esse documento aí para vocês? Eu não estou fazendo nada, pai, eu conheço bem São Paulo. Aí, resultado, ele levou o documento, foi super rápido, porque normalmente mandava, mesmo pro Sedex, era de um dia para o outro, e ele chegou lá em São Paulo em cerca de 2h30, e entregou, da cidade onde nós estávamos, entregou. Então, outras pessoas começaram a procurar e de repente começou a bombar aquele negócio de levar documento para São Paulo, ou até mesmo para outro. Uma vez teve um também que ele falou para mim que ele foi levar para um cara lá em, meu Deus, São Sebastião, que também é longinho pra caramba. E esse negócio começou a pegar, depois começou a pintar para as pizzarias. Então, vamos combinar, o motoboy, ele foi um movimento que foi surgindo espontaneamente. Eles mesmos tiveram a visão deles do trabalho, eles mesmos entenderam qual era a dificuldade, com o que eles iam ter que lidar e o que eles iam ter que fazer para superar essas dificuldades, certo? Então, o motoboy, ele tem um foco, ele tem uma visão, ele tem um raciocínio que é atinente àquilo que é o universo dele. E à medida que outros novos vão entrando na categoria, os mais velhos vão passando essas visões e o negócio vai multiplicando, vai passando. Agora vamos para a categoria dos motoristas de aplicativo. A categoria do motorista de aplicativo surgiu como? Por um anúncio de uma empresa. Sim, uma empresa foi lá e colocou para o mundo lá, nós estamos precisando de motoristas aqui. Só que o que ela fez? Ela criou uma coisa chamada, abro aspas, termos de uso, fecho aspas. Isso daí é um contrato de prestação de serviço ou contrato de relação entre duas partes que são desiguais. Todo contrato é para exatamente isso, para contornar, para elencar, para casar duas partes que são fundamentalmente diferentes, que nem eu que estou vendendo um carro e o cara que está comprando. Nós temos expectativas diferentes, então é preciso fazer um contrato de compra e venda para que a gente concilie as minhas necessidades com as disponibilidades do vendedor ou então as necessidades do vendedor com as minhas disponibilidades enquanto comprador do carro. Compreenderam? Ótimo, maravilha. Então, esse termos de uso, ele é um termos de uso, é um contrato draconiano e unilateral. Por quê? É uma parte maior, né, a parte que tem o serviço, e a parte menor, que se submete para ter esse serviço. Então, é claro que a parte maior vai colocar todas as regras desse contrato favoráveis a ela. Vai dar uns 2 ou 3 cala-boca para a parte menor e assim segue o baile. Esta é a razão pela qual motoristas e motoboys agem diferente, porque o motoboy, ele surgiu espontaneamente, ele ditou as regras da atividade dele. Tanto que você vê, hoje eles se rebarbam contra iFood, contra aí não sei quem, contra Uber Eats, 99 Food e o Diaba 4. Por quê? Porque ele já tem as regras dele, cara. Eles se submetem para ganhar dinheiro. Mas quando o calo aperta, eles, opa, tá pisando no meu pé, meu irmão. E pum, já dá-lhe uma. Nós não, nós ficamos aqui, ó. Manso, calmo, tranquilos e cordatos, esperando qual vai ser a próxima chibatada que ela vai dar no nosso lombo e nós vamos, ai, doeu! A gente não volta pra cima pô, meu irmão, que porra é essa?
Não, a gente é submisso. Nós sabemos gritar, brigar, xingar o outro motorista. Eu fui praticamente expulso de um grupo aqui, de motorista, por quê? Porque eu estava tentando levantar a moral. O motorista não quer. Aí, juntando a esse termos de uso draconiano que nós nos submetemos já desde o começo da nossa atividade, nós somos regulados por essas regras de empresas que tomam o nosso serviço. Olha só, elas tomam o nosso serviço, elas vendem o nosso serviço, mas elas não têm a ferramenta para vender. É como se uma padaria vendesse pão e comprasse o pão da dona Mariazinha que faz o pão lá na casa dela. É exatamente isso. Ela vende o pão, mas ela não fabrica o pão. Quem fabrica é a dona Mariazinha lá. Ou você pode até dizer ela terceirizou. Realmente, o barato aqui ela terceirizou. Mas isso nos torna o quê? Importante. Se a dona Mariazinha fala lá pro dono da padaria, é o seguinte, eu não quero mais R$5 o quilo do pão, não, eu quero 10. Ou ele vai ter que fazer pão, ele vai ter que arrumar outro fornecedor, só que de repente a 200 km de distância não tem outro fornecedor para ele. Ele vai ter que aceitar a dona Mariazinha. Só que nós o quê? Nós ficamos aqui. Sim, sim, dona Uber. Sim, dona 99. Tudo bem, tudo que a senhora falar, nós vamos obedecer. Por quê? Porque nós já nascemos, a nossa categoria já nasceu sobre as normas dessas empresas. Você entenda, motorista, que você é omisso, você é tacanho, desinteressado, visão estreita, mente curta. Não é porque você é tudo isso. É porque você foi induzido desde o começo, desde a gênese, que nós somos acostumados a ser manso, calmos e cordatos. E ainda juntando a isso, tem mais uma outra coisinha. Isso aqui, ó. Carro. Nós aqui no Brasil temos uma mania louca de sermos donos de carro. Nós nos achamos a oitava maravilha do mundo. Não somos. A maioria de nós está com um carro com pneu ruim, tá com pastilha de freio já estourando e não sabe onde é que vai arrumar dinheiro, tá com a vela jamais gasta, não sei o quê, filtro de ar não lembra quando trocou, troca de óleo quase todas são bem depois da hora da troca mesmo. Nós estamos praticamente de joelho, nós ainda não nos olhamos, mas uma perna já dobrou, e a outra logo logo vai dobrar também. E por quê? Porque nós nos arrogamos o direito de sermos dono de carro. Eu tenho um carro, eu sou o cara. Não é, mané? Tu tá que nem todo mundo aí, cara. E uma maneira também de você entender como é que nós somos arrogantes com questão de carro é que chega naquele semáforo que sempre tá aquele cara lá pedindo dinheiro, pedindo moedinha. Ele vai em algum motoboy, algum cara de moto? Não vai. Ele só vem nos motoristas de carro, cara. Por quê? Porque foi falado, vocês não sabem, mas tem gente que treina aqueles caras lá, tá? Pra eles estarem ali. Tem ONG que ensina como é que eles devem pedir dinheiro. E sempre vem pedir dinheiro para motorista de carro. Por quê? Porque motorista de carro é passado para eles que tem dinheiro, que tá, nadando, que nem o tio Patinhas, nadando no dinheiro na caixa forte aí. Então, eles não pedem para motoqueiro, eles pedem para motorista de carro, porque foi falado para eles que motorista de carro é que tem dinheiro. E dentro dessa arrogância natural aí da gente ser endinheirado, a gente não presta atenção. A gente só quer brigar com o colega, a gente só quer dar porrada nele. E aquele a quem nós devemos brigar e dar porrada, a gente só abaixa a cabeça. Então, dentro desta arrogância, dentro deste salto agulha, aí como diz a mulherada, aquele salto de 15 centímetros, dentro dessa prepotência, desse nariz empinado, dessa empáfia, a gente não aceita o que o outro diz. A gente não aceita o que o outro diz. Como eu disse, eu até me bani, eu mesmo me bani de um grupo, porque eu estava tentando levantar a moral do cara e os caras tudo me zoando, tudo me tirando onda de mim, cara. Por quê? Porque esse é um paradigma que ninguém tem culhão para estourar, para quebrar. Ninguém tem culhão para quebrar. Todo mundo se caga de medo de Uber, de 99. Aí você fala assim, mas se a gente peitar, a gente vai ser banido. Não se curam o câncer sem levar junto células sadias. É o preço. É o preço a se pagar, cara. Nada vem atribuído só de vantagem. Toda vantagem tem uma desvantagem incluída. E toda desvantagem tem uma vantagem incluída. Então, molecada, vocês têm que fazer o seguinte. Tem que se unir. Esquecer essa porra desse medo de termos de uso draconiano. Por quê? Ela vai banir 100, 200, 300? Vai. Mas ela já tá banindo, ô trouxa. Ela já tá banindo um bocado de vocês aí. E vocês estão com medo de quê? Hein? Vocês estão com medo de quê? Cadê o brilho? Cadê a vergonha na cara de vocês aqui? Aceitando corrida que mal paga o custo do carro. Que no outro dia ela me mandou uma corrida me pagando R$1,03 o km rodado, sendo que o custo do meu carro é de R$1,01. Quer dizer, eu vou fazer uma corrida pagando 2 centavos o km rodado? Vá para PQP, meu irmão. Motorista, o paradigma pode ser quebrado.
Aí você fala assim, mas os motoboys são bravos, mas eles não conseguem também tudo que eles querem. Tudo bem, isso faz parte do jogo. A gente já poderia começar a pegar por esse lance aqui da corrida em dinheiro, que ela agora está passando perna em todo mundo. O que aconteceu? A corrida em dinheiro. Ela aceita que o passageiro deixe para pagar depois. Aí estava havendo muito trailer que o passageiro dizia que pagou e o motorista não repassou. Escutei várias dessas histórias aqui. Aí o que ela fez? Ela colocou lá uma coisa para o passageiro autenticar. Euzinho. Cansei de falar, senhora, por favor, a senhora diz aí que a senhora não está pagando nada para o então tudo bem, moço, já estou indo embora. De cada 10, principalmente mulheres, os homens não. Os homens, você falou, amigo, então, diz aí para o homem que você está cedendo, que você está pagando 0,0 para ela poder finalizar a corrida para mim. Os caras, na hora, beleza, Ricardão, já fiz aqui. Mulher, de cada 10 que eu falava, 9 saía do carro, ou de fininho, ou então saia batendo porta. Elas não assumem. Aí o que aconteceu? Continuaram reclamando. Aí a Uber agora criou esse negócio aí, que quando você recebe uma corrida e tem saldo pendente, você é obrigado a receber tudo. Se você não recebe, ela desconta de você. Tem um colega aqui que está falando que diz que um dia ele começou a trabalhar, já na primeira do dia a mulher acho que era 20 e pouco a corrida dela, ela tinha 50 e tantos devendo, e a Uber cobrou tudo dele. E ele reclamou para o suporte, e o suporte disse que estava tudo certo, que não ia aceitar a reclamação, porque não tinha nada que ver. Vocês entenderam? E nós ficamos o quê? A gente tampa até calar a boca. Aí vem para aqui, para a internet chorar. Quando eu sempre falo, nós temos uma excelente ferramenta de negociação, porque se eu não colocar essa chave ali, se você não colocar essa chave ali, ou se você tem carro que é de inserir cartão, ou um que é só de apertar o botão, se você não fizer isso, o boneco não sai do lugar e elas não veem dinheiro. Mas, como nós começamos já essa nossa categoria sobre as normas, regras e situações dela, a gente é frouxo. Não é que nós somos desunidos. É que nós não entendemos o nosso próprio valor. Que nem quando elas chegaram, os motoboys já eram uma massa. Quando elas chegaram e nos formaram, elas trataram de nos separar, de deixar. Por quê? Quem aí conhece um pouquinho de política sabe que, qual é a frase? Dividir para dominar, dividir para comandar. Exatamente essa parada. Nós divididos, aliás, somos facinho de ser dominado. E ela ainda tem vários youtubers aqui, que são, inclusive os 3 maiores, procura aí no YouTube quais são os 3, eu não vou nem falar o nome deles, mas os 3, tem um que tem mais de 500 mil inscritos, tem outro que tem mais de 200 mil inscritos, tem outro que já está chegando a 200 mil inscritos. Esses 3 caras juntos dão quase 1 milhão de motoristas. E o que é que eles fazem nos vídeos dele? Toda hora estão falando que motorista tem que tomar cuidado, que a Uber vai banir geral, que o algoritmo é isso, que a Uber é aquilo. Sabe quando que nós vamos ser unidos? O dia que a gente quebrar esse paradigma. O dia que a gente pisar nesse termos de uso aí, usando esta ferramenta aqui, ó. Esta é a ferramenta de negociação que nós temos, cara. Porque se motorista não sair da casa dele, cara, ele ligar o aplicativo de manhã e deixar lá em cima da estante dele ou da mesa de onde ele estiver lá, ficar só olhando lá. Tudo vermelho, sangrando a tela. E ninguém pegando. Vocês já estão começando a melhorar. Já peguei passageiro aqui que falou para mim, moça, eu tô aqui quase 20 minutos e não pinta nenhum carro, o que que houve? Eu tô vendo que tem carro aqui na área. Aí eu expliquei para ela por que é que a gente não tá pegando qualquer corrida que vem. Porque do ponto de vista operacional, não compensa. Porque o carro tem coisas nele que não perdoam. Aqui nunca perdoa mesmo é o combustível. O combustível rodou, tem que repor. Não tem dinheiro para repor, e aí? Eu vou rodar para não ter dinheiro nem para pôr combustível? Então não rodo. Falou, molecada? Espero que vocês tenham entendido por que é que os motoboys são unidos e nós, motoristas, somos desunidos. Porque a categoria do motoboy começou lá atrás, aleatoriamente, espontaneamente. Quando os aplicativos chegaram, eles já tinham uma mentalidade formada. Nós não. Nós fomos formados por essas empresas. E qual que é a formação dela? Sempre a formação de medo. Que o motorista está sempre submisso. O motorista está sempre sujeito a elas. Uma queixa que tinha aqui no começo, que hoje em dia ninguém já nem se queixa mais, é que ela só ouve o passageiro. E isso daí já era política de medo e de controle na época. Era a queixa lá em 2017, 2018, 2019. Mas a Uber não ouve a gente. A gente fala, se o passageiro falar que a gente falou que ele é feio, ela bane a gente. Se a gente falar que o passageiro bateu na nossa cara, ela não faz nada. Exatamente. Para te tirar o poder, ô trouxa. Porque ela sabe, ó,
que quem manda no transporte por aplicativo é isso daqui, ó. Olha isso aqui. Sem isso daqui, boneco não sai do lugar e elas não veem dinheiro. Então, com ferramentas psicológicas, com termos de uso draconiano e um passageiro empoderado, ela vai colocando você no chinelo. Aprende isso. Eu sou o Rix, esse é o canal Trouxorista, e vira e mexe eu tô vindo aqui mostrando umas patifarias, umas filha da putice das empresas e também algumas coisas boas para você. Segue, para não perder a próxima.